Olá, esta é a aula número 3, a última aula referente àquela lista preparatória antes da realização da AAP. Então hoje nós vamos fazer 3 exercícios envolvendo algumas habilidades, porque eu fiz uma diagonal nas habilidades, né? Eu peguei as principais e tem algumas lá que aí vocês vão tentar fazer com o conhecimento matemático de vocês, mas nós tentamos ampliar o leque, né? Ver se conseguia fazer alguma questão pelo aplicativo GeoGebra, outra usando os conhecimentos matemáticos de vocês para tentar ampliar, atingir o máximo de possibilidades para que todos realizem com consciência a avaliação da aprendizagem, né? A avaliação da aprendizagem em processo, que visa verificar quais temas que você teve mais dificuldade ou não, referente ao terceiro bimestre de matemática. Agora não é só matemática, são os 4, né? Dividido em 4 áreas: matemática, português, ciências da natureza e ciências humanas. Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Eu vou só colocar as fórmulas e na descrição do vídeo eu vou deixar uma aula caso alguém queira se aprofundar, né? Não há necessidade, mas se alguém queira saber como é que chegou nas fórmulas, como a gente não tem muito tempo mais, né? Então eu vou colocar a fórmula e aí é um tema que foi trabalhado no centro de mídia os bimestres anteriores. Mas caso você queira, eu deixei uma aula que é do terceiro ano, que tem alguns temas que são iguais, né, do segundo e do terceiro. Eu deixei a aula para vocês poderem fazer. Mas as relações métricas está aí, tá? Então essas fórmulas não é nem tão difícil de chegar, porque a maior parte usa-se regra de 3 para poder, né, chegar nesses valores, não é? E aí a gente tem essas 5 relações fundamentais. Aí daria para fazer mais, mas eu escolhi essas 5 aí para a gente colocar. E uma dica que eu já dou para vocês, é obviamente aplicar no triângulo retângulo. E nós temos aí quantos triângulos no total? Nós temos 3 triângulos, não é? Tem um triângulo maiorzão lá, tem um triângulo médio e tem um triângulo pequenininho. Aí tá as medidas que geralmente é usado, né? Mas o que você quer se referir a esse monte de letra, que são todos valores diferentes. E aí a partir daí é aplicada as relações e chega-se nessas fórmulas que estão aí embaixo. Então assim, eu não vou falar muito sobre elas porque tem a aula aí na descrição caso você queira. E aí uma dica fundamental aí para saber se é um exercício de relação métrica no triângulo retângulo são os ângulos de 90 graus que tem aí na imagem, tá vendo? Tem um que está relacionado ao vértice A, lá em cima, no topo do triângulo maior, e tem um que é referente à altura que nós usamos o H, tá lá. Então, quando você vê uma questão que tenha triângulo retângulo e tenha esse desenho, né, um triângulo dentro do outro com esses ângulos de 90 graus, já é uma dica, é um exercício de relação métrica no triângulo retângulo, tá? E aí aqui eu coloquei uma questão que caiu na AP, para vocês poderem ver. Repara o desenho, tá vendo? É a mesma coisa, tá? E geralmente na AP cai bem teórico, assim, né? Todas as questões que caíram nos anos anteriores caiu o triângulo, bem teórico mesmo, e já pediram para aplicar. Nessa daí vem dentro de um problema, mas uma dica que eu dou para vocês é observar esses ângulos de 90 graus referente ao triângulo retângulo, que aí você já sabe que é um exercício de relações métricas, tá? Então, AP 2020, aplicando as relações métricas no triângulo retângulo abaixo, determine o valor de C, né? Que é o que está lá. Então, você vai ver que tem o C e tem duas medidas que ele deu, 1 e 3 lá, tá? Bom, aí tem as alternativas, e aí eu coloquei aqui as relações métricas novamente. E só uma dica para vocês, a gente só usa uma delas, tá? Das 5 que tem aí, a gente só usa uma delas, ou no máximo duas, tá? Para poder aplicar o que se diz aí no exercício, certo?
Então, assim, observando lá as medidas que tem, a única letra que a gente precisa calcular é a medida que está representada com a letra C. E das 5 relações, tem 2 que nós temos a letra C. Tá? A segunda relação, que é A vezes H igual a B vezes C, e a quarta relação, que é C ao quadrado, é igual a A vezes M. Então, o que acontece aí? Se a gente for usar a segunda, olhando o desenho, vai faltar dados. Por quê? A gente até consegue identificar quanto é o A. O A, só comparando com o desenho, seria a base desse triângulo maior, ou seja, 1 mais 3 igual a 4. Essa é a medida A, né? Só que falta o H, que é a altura desse triângulo, não tem no desenho, e falta o B também, que não tem essa medida. Então significa que das 5 relações, a única que eu posso usar para resolver esse exercício vai ser a quarta relação, que tem C ao quadrado, não é? E vai ser igual a A vezes M. A gente identifica o A pela soma das duas medidas, ou seja, 1 mais 3 igual a 4, e aquela medida M, que seria a distância do vértice B até a altura, né, até o início da altura ali, que é igual a 1. Então, essas duas medidas a gente consegue identificar. Então, já uma dica, vai ter todas as relações, só uma você vai usar, e aí você precisa observar o desenho, comparando com o desenho das relações métricas, para saber qual relação que você irá utilizar. Tá? Então, eu coloquei aqui já destacando, esta é a única relação que é possível para esse exercício. E aí eu coloquei a medida C, nós não sabemos, que é justamente o que nós temos que responder, né? O A e o M a gente consegue saber, o M é igual a 1 e o A é igual a 4, que é a soma dos dois, como eu já havia falado anteriormente. Aplicando essa relação, substituindo os valores, aí é cálculo fácil, né, de resolver. Então, o A igual a 4, o M igual a 1, faz a multiplicação. Como C está elevado à segunda potência, é necessário calcular a raiz quadrada, né, que a gente já fez em algumas aulas, inclusive nessa lista, resolvendo o Teorema de Pitágoras, que é um dos temas também que vai cair, tá? Então, vou deixar para vocês poderem continuar, só fazer 4 vezes 1 e após isso calcular a raiz quadrada do resultado. Aí vai encontrar a medida C. O próximo exercício, penúltimo exercício, é o volume do paralelepípedo. Nós também fizemos o bimestre anterior. Eu vou deixar a aula também na descrição do vídeo, caso você queira relembrar. E aí é o tema de geometria espacial. Então essa questão caiu na AP 2021, só que foi no do terceiro ano, que alguns temas caíram iguais. Eu peguei alguns temas do terceiro ano para passar para vocês do segundo, mas não muda muita coisa, né? Em uma escola de natação, será construída uma piscina no formato de um paralelepípedo reto-retângulo. A parte de baixo é um retângulo, como o próprio nome já diz, tá? A base dessa piscina terá as dimensões internas de 9 e 4 centímetros, ou seja, a base retangular, e a profundidade da piscina será de 2 metros. Qual será a capacidade em metros cúbicos dessa piscina? Então perceba que não tem que fazer conversão nenhuma, porque as unidades, o exercício apresentou em metros e pediu em metros cúbicos. O mais comum é pedir em metros cúbicos, em litros, alguma coisa assim, mas ele pediu dessa maneira, então nós vamos aplicar somente a relação e calcular, tá? Então eu coloquei aqui calculando o volume e o que seria o paralelepípedo, ou prisma com base retangular, tá? E aí ele deu as medidas, eu já coloquei aqui, ó, 9 por 4 e a profundidade 2, no caso, geralmente a gente chama essa profundidade aí, no caso da piscina, de altura do paralelepípedo, certo? Mas calcula o volume, é só multiplicar as 3 medidas, tem até na lista de revisão para vocês aí, mas caso queira se aprofundar ou relembrar, tem uma videoaula para vocês poderem retomar aí na descrição do vídeo, tá? Então é só multiplicar 9 vezes 4 vezes 2, ou 4 vezes 2 vezes 9, aí você que vê a ordem que você vai fazer, e o m vezes m vezes m vai dar m ao cubo, né? M à terceira potência, porque multiplicar o número 3 vezes é a mesma coisa que fazer elevado a 3, tá? Então aí só fazer o cálculo já vai dar a resposta. Eu coloquei as unidades, caso não queira colocar, não há necessidade, certo? Faz aí vê o próximo. Bom, aí o último tema é o volume do cilindro. Também peguei uma questão da AP
do bimestre passado, segundo bimestre, mas caiu para o terceiro ano, vocês não fizeram essa questão aí. Para captar a água da chuva, João instalou em sua fazenda um reservatório no formato de um cilindro circular reto, cujas dimensões internas estão representadas no desenho abaixo. Então a gente percebe que a medida de uma borda a outra, que nós chamamos de diâmetro, né, só para lembrar que são conceitos do círculo, é igual a 6 metros, e a altura desse cilindro é igual a 3,5 metros ou 3,5. Outra coisa importante, ele colocou o dado. O dado é o valor do π, que é aproximadamente 3,1. Lembrando que o π a gente pode usar 3,14, que é o mais comum, ou 3, no caso ele pediu 3,1, tá? E aí tem as dimensões que nós vamos interpretar aqui o desenho e calcular o seguinte: qual é aproximadamente a capacidade máxima desse reservatório? Capacidade quer dizer volume, né? O quanto que eu posso colocar de água lá dentro. Todas as unidades também estão em metros cúbicos, nós só precisamos calcular e não precisa fazer conversão nenhuma. O mais comum é a gente usar litros, né, para representar volume, mas como não pediu aqui, a gente só vai aplicar a fórmula e calcular o volume. Também vou deixar a aula aí da descrição aí do vídeo, né, para vocês poderem, caso queira aprofundar ou relembrar, o conceito do volume, tá? Do volume no caso do cilindro. Bom, então coloquei a imagem, só a parte de cima que a gente vai calcular. Repara que tem tipo um suporte, alguma coisa assim para que ela fique mais alta esse reservatório. Essa parte nós vamos usar, somente a parte de cima, que é o formato do cilindro, tá? O π eu vou usar igual a 3, que é muito comum a gente usar. Obviamente, como a gente fez o arredondamento, 3,1 para 3, vai dar uma diferença na resposta, né? Uma diferença para baixo, mas visando quem quer fazer sem a calculadora, tá? Se você for fazer com a calculadora, não tem problema nenhum usar 3 ou 3,1, tanto faz. Eu aconselho até usar 3,1, que na calculadora não vai fazer diferença. Mas para quem vai fazer sem a calculadora, usando 3 e 3,1, o cálculo fica mais fácil, tá? E aí eu coloquei aqui os valores, lembrando que a fórmula do volume do cilindro é π vezes r elevado a 2, o r é o raio que vem do círculo, né? Vezes a altura, que é 3,5. Então tem que ficar atento a esse detalhe, porque na fórmula do volume nós usamos o raio. E aí ele deu o diâmetro é metade do valor, ou seja, a distância do centro até a borda, e aí eu coloquei o 3, tá? Se você colocar 6 vai dar errado, viu? Então toma cuidado nessas interpretações matemáticas, relembre os conceitos para que não faça nada errado. Mesmo acertando o cálculo, né, usando a fórmula correta, se você não prestar atenção nas informações, pode errar a alternativa, tá? Então vou deixar aí para vocês, lembrando que primeiro se resolve a potência, né, ou seja, 3 elevado a 2, e depois você faz a multiplicação. E outra coisa importante também que o pessoal até errou no presencial, 3 elevado a 2 não vai me colocar 6, hein? 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é igual a 9, tá? E aí faz as multiplicações. Quem for fazer sem a calculadora, o 3,5 você multiplica como se fosse 3, tá? 35, né? E aí no final você conta uma casa decimal para colocar a vírgula, tá bom? Então é isso aí para a aula de hoje. Termina esses exercícios e aí depois faz a AP. Por enquanto está até o dia 4 o prazo, que é a próxima segunda-feira. E aí vocês veem aí a melhor forma de fazer, tá bom? Um abraço a todos, até!